No ar, Confraria Podcast, conte sua história. Hoje o nosso convidado, ele é do mundo dos animais. Então, o nosso convidado de hoje é Leopoldo Carlos Askel. Acertei? Bem isso mesmo. Hoje é a vez do Leopoldo contar a sua história, né? E a gente ficar sabendo um pouco mais da história do Leopoldo. Mas antes de a gente dar início no nosso podcast, né? Eu vou pedir para você aí se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação. E deixar comentários. Quanto mais você engaja, mais você ajuda aqui o podcast crescer e ser apresentado para outras pessoas. E eu tenho certeza que isso não vai lhe custar nada. Então, nós temos aqui a parceria de Sueli Home Art, né? Agora a Sueli vai estar abrindo em Criciúma, mais um ponto da Sueli aí, atendendo você de bom gosto. Lembrando sempre que o seu ambiente, onde você vive, além de todas as coisas que você ouve e que você vive, vai te impulsionar para a sua vida também. A decoração, os móveis, o conforto também vai ajudar a você ter um dia melhor no serviço ou com a sociedade. Nós também temos aí o apoio de ProServe. ProServe é você que precisa aí de uma faxina, de uma limpeza. A ProServe também ela tem uma lojinha com produtos de limpeza, mas você aí que é síndico de prédio ou administrador de condomínio, você só buscar aí o site da ProServe, fazer o seu orçamento e deixar aí o seu galpão, o seu prédio, um brinco, né? E também temos a parceria de Invicta Solar. Invicta Solar, então, esse ano, realmente, a luz vem aumentando muito, né? Então, as pessoas estão gastando a mesma coisa e pagando muito mais. Então, se você quer resolver esse problema, né? Aperte aí a câmera do seu celular aí nesse QR Code que você vai falar comigo e eu vou fazer um orçamento sem compromisso para você. E você vai reduzir a sua conta somente pela taxa, né? Monofásico R$30, bifásico R$50 e trifásico de R$90 a R$110. Então, se você gasta aí acima de R$300 e quer reduzir a sua conta, esse é o momento certo, ok? Então, fique até o final, porque o tema do podcast, desse episódio, é vida e o ato de viver. Então, lá no final, a gente vai perguntar para a Iá qual é a definição de vida e o ato de viver. E eu vou dar minha opinião, o Leopoldo vai dar a opinião dele. E espero que você possa ficar até o final e saber da história do Leopoldo. Tudo certo? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Leopoldo, a gente sabe que no nosso podcast, sempre o convidado traz um objeto, né, que ele tenha alguma história, ou algum valor emocional, né? Daí a gente queria saber qual é o objeto e por quê. Hoje trouxe o meu quadrinho de pai. Acho que eu sou pai de duas crianças, a Laura e o Heitor. A Laura está com 5 anos, o Heitor agora está completando... Só um pouquinho, só perguntar para o meu diretor aqui. Para aparecer, eu tenho que fazer o quê, diretor? Segura a plaquinha na mão e aponta para cá. Posso segurar lá? Aqui, para essa aqui. Ah, tá. Isso. Ou essa aqui e essa aqui. Né? Então, só para o nosso espectador ver, que não dava para assistir. Né? Então, o Serjão ali dando a orientação do que a gente tem que fazer. Daí, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Esse ano passado o Heitor nasceu, já tinha a Laura, né, com 4 para 5. Ele nasceu 3 dias antes do aniversário da Laura. Então agora praticamente família completa. A Bruna, minha esposa, a Laura, minha pequena de 5 anos, completando 6 agora em julho. E o Heitor que vai completar 1 aninho agora em julho também. Então é por eles que eu estou aqui, é por eles que eu trabalho, que eu vivo, eu acho. Então tu se orgulha em ser pai? Demais. Então tu é um pai presente? Tento, né? Às vezes nem tanto, mas a gente tenta o máximo. Mas quando está presente, está presente? Sim, demais. Larga o celular ou não?
Hoje em dia, a correria, às vezes, a gente tenta se policiar para, né, abandonar um pouco o celular, deixar um pouco de canto. A gente, E está 100% presente. hoje em dia, como a gente é patrão, a gente tem que correr atrás e resolver. Mas quando eu tô com eles, eu tento ao máximo me policio para deixar. Eu digo o seguinte, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma vai fazer 16 e uma de 1 ano e 3 meses. Então, quando eu fui pai pela primeira viagem, né? A gente está vivendo uma experiência das quais não sabe. Isso. E neném é rápido. Neném é rápido. Neném ali, quanto vê, já foi. Passou. Então, hoje, consigo mais aproveitar esse momento e muitas vezes eu estou no celular e digo assim, meu Deus, estou perdendo esse momento, né? E daí eu largo. Daí eu largo e tento me concentrar ali naquele momento e viver aquilo. Que na segunda vez parece que tu pensa assim, lá na primeira eu não vi isso. Lá na primeira, será que eu não... Porque estava talvez mais ausente. Não sei se nem tanto mais ausente, mas... Mas às vezes é mais ausente. Como tu falou, passa muito rápido. E daí quando a gente vê, passou e a gente não curte. Daí o segundo tu vai curtir, porque tu sabe que talvez o primeiro... Tu não... Passou, né? E tipo assim, o que eu penso hoje, por que eu falo que eu tô completo hoje? Eu já fiz vasectomia, então... Não vai ter... Na teoria não vou ter mais filhos. Então, o Heitor, a gente tá assim, cara... É o último. Vamos curtir o que der de curtir nele, porque é o que tu falou. Ele já tá engatinhando, ele já não é só mais colo, ele já vai começar a andar, ele já tá passando. E é rápido. Eu digo assim, neném é rápido. Neném. Depois ali 2 anos já vira criança, daí é dali para frente. Sim. E o nenenzinho, o fofinho, é rápido. Daí às vezes os pais, principalmente primeira viagem que posso estar assistindo agora, estão ali, às vezes ficam a noite inteira sem dormir, ou a criança, né, que se requer muita atenção, Sim. principalmente da mãe. Então, isso não é ruim, isso é bom, curte esse momento, né? Por mais que às vezes a criança está ali, digamos, né, incomodando porque não está, né? Então, curte esse momento, que esse momento é o mais rápido, é o que passa mais rápido e não volta mais. E não volta. Daí, tipo assim, curte todo momento bom, momento ruim que seja. O Heitor, a gente está agora completando 10 meses e é isso que tu falou. Se foi a fase daquele bebezinho enroladinho aqui, pequenininho... Mas ainda é neném, porque a minha tem 1 ano e 3 meses, ainda é neném. Mas eu já estou vendo traços de deixar o neném para trás. Sim, lógico. Que vai fazer 2 daqui a pouco já é 3. Já está passando assim. Mas vamos voltar para a história do Leopoldo. Leopoldo, primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados antes eu perguntava como é que foi teu parto. Daí eu recebi uns feedbacks, não é como foi teu parto, é como foi o parto da tua mãe quando esteve, né? Então agora eu estou retificando aqui, né, as correções que os nossos espectadores nos deram, que não é mais para me perguntar como foi o teu parto, mas sim como foi o parto da tua mãe quando te teve. Mas como foi teu parto. Lógico. Eu sou natural de Alfredo Wagner, subida da serra eu sempre falo que Alfredo está entre Floripa e Lages, no meio do caminho, né? Dá 90, 100 quilômetros de... Alfredo Wagner depois de Rancho Queimado? Isso, é a próxima cidade depois de Rancho Queimado. Rancho Queimado é a serra, Alfredo dá uma descidinha e depois é Bom Retiro, que já é serra de novo. Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Urubici? Bom Retiro. Bom Retiro e Urubici. Bom Retiro, daí Urubici pega para cá, né? O Bom Retiro daí já vai dar divisa com o Rio Rufino, que daí Lages, né? Então... tá, tu pode ir... Isso, Urubici é a saidinha para cá. Então é a primeira cidade da Serra? Não. Ou Rancho Queimado já é Serra? Não, também. Alfredo é Grande Florianópolis ainda. Alfredo é... mas Rancho Queimado já é basicamente serra. O Rancho Queimado ele tem mais aspecto de serra do que Alfredo, porque é bem o friozão. Daí Alfredo é um vale, então ele é um pouco mais baixo. E Bom Retiro, que é a primeira cidade da serra. Alfredo, ele está geograficamente no meio entre Lages, Rio do Sul e Florianópolis. Então, é frio, né? Frio. Então, ele pega algumas coisas é Grande Florianópolis, alguma coisa é Vale do Itajaí, alguma coisa é Serra, então tá ali no meio, entendeu? Mas vamos voltar, tu nasceu em Alfredo Wagner? Eu sou natural de Alfredo Wagner, nascido em Bom Retiro, porque em 91 não tinha hospital em Alfredo Wagner ou hospital maternidade não funcionava, alguma coisa do gênero. Então, eu sou nascido em Bom Retiro. Mas já nasceu no hospital? Já nasci no hospital de Bom Retiro. Quantos quilômetros? De Alfredo a Bom Retiro é 20 alguma coisa. Eu moro pra cá de Alfredo, então vamos botar uns 35 quilômetros. Rapidinho, assim, meia horinha. Perto. Só que interior, né? Tua mãe estava sentindo dor? Como é que foi? O antes do parto eu não tenho muita, assim, lembrança deles falarem. Eu até assistindo os outros podcasts teus, eu digo, eu sou obrigado a contar isso, que o pai assistisse, ele vai lembrar. No meu parto, não sei com que cargas d'água,
pediram pro pai chamar uma enfermeira. E daí tem uma salinha uma janelinha de vidro assim, o pai chegou e fincou o nariz Tiveram que atender o pai no parto, porque o pai quebrou um vidro lá com o nariz quando eu tinha nascido. Mas tu é o primeiro filho ou não? Eu sou o primeiro filho. Tá nervoso, então? Tava nervoso. Tá nervoso. Com certeza. E o teu pai, ele foi esse mesmo pai? Como tu tá sendo? Sim, sem dúvida. Também, se não fosse, tu não ia falar aqui. É isso. Não, mas não. Fica aí uma incógnita. Os meus pais são agricultores, simples, no interior, moram lá em Alfredo, no mesmo lugar até hoje. A gente mudou de casa, mas tipo, dentro do terreno lá, na terreno rural. Mas quando eu era pequeno, eu nasci numa casinha antiga que o pai tinha alugada, que era de uma senhora perto do meu avô. E daí nisso eu tinha 5, 6 anos, o pai conseguiu construir uma outra casa. Mas vamos voltar. Nasceu em Bom Retiro. Nós já estamos lá com 5 anos. Vamos voltar, depois nós chegamos lá. Daí nasceu parto normal ou cesariana? Parto normal. Por parto normal. Parto então, normal. já nasceu. Nasceu ou ela sofreu, nunca contou? O meu parto foi tranquilo, assim. Eu lembro bastante da minha irmã, que nasceu depois. Nós somos em 2 irmãos. E que daí a mãe teve um pós-parto bem complicado, assim. Ou normal também? Eu não sei te dizer agora. E a tua irmã, qual é a diferença? 8 anos. 8 anos é bastante. Então eu lembro bastante. Da parte dela eu lembro muito. Eu, pequeno, eu não tenho... Eu lembro muito de Alfredo, interior. Mas a tua mãe não fala como foi, assim? Não, assim, não teve nada que... marcante. Daí sai do hospital, vem para Alfredo Wagner. O Rio Lessa em Alfredo Wagner. Interior. Isso, interior Daí de vocês Alfredo. moravam nessa casa alugada, não? Isso. Do ladinho, que era a casa do meu avô e do lado, assim, 100 metros, 50, 100 metros, pertinho, bem próximo. Mas a casa não era do teu... Não, era de um outro casal lá, de alguém dali, Até esse terreno, que era muito perto da casa do meu avô, uns anos, não sei te dizer quantos anos depois, o meu avô comprou esse terreno. Só que daí a gente já tinha mudado dali. Ele comprou a casa junto? Ele comprou a casa junto. Essa casa foi desmanchada alguns anos atrás. Mas já era uma casa velha. E tu morou ali até que idade nessa casa, tu lembra? 4, 5, 6 anos, acredito eu, no máximo. Falando em lembrança, qual foi a tua primeira lembrança que tu tem, a primeira lembrança, né? Que tu tem quando chegou aqui na Terra? Vamos supor, tu nasceu lá em 1991? Isso. Daí, dali para frente, qual é a primeira lembrança que tu tem, com quantos anos e como é que foi, o que era, onde tu estava? Tipo assim, essa é a minha primeira lembrança. Te dizer assim, essa é a minha primeira, eu não sei te dizer, mas o que eu lembro muito, muito, muito da minha infância pequeno, bem pequeno mesmo, é o interior. Lidando com gado, lidando com vaca de leite. Mas tem ideia de idade? 4, 5 anos também, ou para menos. A minha mãe, a minha avó sempre tiraram leite, aquela coisa de interiorzão. Então tu estava assim, ali? Sempre, no meio das vacas, no meio dos cavalos, no meio das ovelhas, bicho sempre foi a minha vida no interior. Então, nasci e cresci ali, lidando com o animal. Então, acho que não tinha como ser diferente de ser veterinário. Mas talvez, digamos assim, e a tua mãe, tua avó, tu não tinha medo? Não. Da galinha, do cavalo, nada? Nunca. De bicho, nunca tive medo. Falou em medo, agora me deu uma lembrança. Uma vez eu caí de uma égua, me derrubou, pulou e me jogou no chão. Eu fiquei ali uns 1 mês, 2 meses, sem querer mais andar a cavalo, meio arredio. Não vou mais. E daí o pai sempre teve cavalo, sempre andou a cavalo, o pai domava, o pai sempre teve o cavalo dele de lida, né? O pai sempre laçou, sempre fez isso. Então, daí o pai disse, não, vai. O pai foi me incentivando, acho que 1 mês, 2 meses eu voltei. 5 anos? Vamos botar ali 4, 5 anos. Mas é bem pequenininho, né? Sim. Mas talvez o teu pai foi... Para quem está nos assistindo, o Leopoldo é veterinário, né? Sim. É médico veterinário, né? Veterinário, isso. Então, de uma certa forma, teu pai meio que te incentivou a tua profissão sem saber. Sim, meu pai foi um dos... Não vou falar em porcentagem, mas o exemplo dessa profissão foi muito dele. Que o meu pai é um prático do interior, é um veterinário de antigamente, digamos assim, né? O pai, ele sempre... Uma vaca não conseguia dar cria, chama o Calim. Tô com um terneiro com uma perna machucada, chama o Calim. Ele era o curandeiro dos animais? Aquela coisa de interiorzão, ele assim, tipo, Alfredo, eu me lembro muito que tinha o seu Osmar, que era o veterinário da cidade de Alfredo. Alfredo é uma cidade, hoje tem 10 mil e poucos habitantes, mas na nossa época ali, 6, 7 mil habitantes, era uma cidade bem pequena. Então tinha um veterinário na cidade, e ele não dava conta de fazer tudo. Teu pai?
Calinho, Carlos. Então era o veterinário e o Calinho. Quer Quer dizer, o Calinho era mais chamado do que Mas, vaca que não... Que é muito comum um parto distóxico em vaca, né? Que a vaca não consegue dar cria, principalmente vaca de leite. A vaca não conseguiu dar cria. Pode chamar o Calinho. Eu ia lá correndo, buscava o pai em casa, o pai ia ali, ajudava, forçava, botava para dentro, puxava de novo, tirava. Né? Aquela coisa assim que ele aprendeu já com o meu avô e foi melhorando aquilo e até hoje. Hoje em dia, claro, já parou um pouco, mas lidar com gado é o pai. O pai tem uma caminhonete, puxa boi para cima e para baixo. Mas ele tinha o dom de olhar e saber qual era o problema, assim, Sim. Acho que essa vaca aí tá tá gripada. Aquele negócio da vida, né? Aprendeu fazendo isso. Já de olhar e já sabia que estava doente. Dá isso, vamos dar tal remédio, vamos dar tal coisa, né? Não sabia nem o que, provavelmente, não sei dizer isso, mas assim, esse antibiótico serve para isso. Não, esse não sabia. Não, mas dá esse antibiótico que vai funcionar. Então, na realidade, tu vivia esse universo inconscientemente, então realmente, sim, né, veio daí mesmo. Veio né? dali, sem dúvida. Sem dúvida. E daí se mudaram dessa casa com 5 anos, 6? Vamos botar ali 4, Foram para onde? anos. Para outra, tipo, meu avô é aqui, essa casa era aqui. O pai construiu uma casa do outro lado. Daí teu pai teve a casa própria. Isso, daí a gente construiu uma casa ali Mesmo no terreno do meu avô, onde já tinha um galpão, que eles tiravam leite. Daí foi construída uma casinha ali de madeira, que é a mesma casa até hoje. Eu saí de casa com 13 anos. Mas naquela casa ali? Naquela casa ali. Eles moram na mesma casa até hoje. O meu pai comprou um pinheiro. Então, quando tu vai lá, tem memória afetiva. Sem dúvida. O meu pai comprou um pinheiro brasileiro, derrubaram esse pinheiro, cortaram, fizeram as tábuas e foi construída essa casa. E essa casa está lá até hoje. Eu lembro... A tábua do pinheiro? Pinheiro brasileiro. O pinheiro foi derrubado num peral lá, fizeram uma operação lá de não sei quantos homens, caminhão, trator, a minha mãe estava desesperada. Era um monstro. Eu lembro dele passar em cima do caminhão para ir para a serraria. Passou pela frente da nossa casa. Aquelas casas assim, ó? Não, assim, em pé, né? O estilo brasileiro é em pé, o americano é mais deitado. Tá. E eu lembro da minha mãe desesperada, porque se aquele pinheiro cai naquele barranco, vai morrer um, a minha mãe sempre nervosa. E eu lembro, quando passou o caminhão assim, que seu Queta, eu acho que era Queta, alguma coisa assim, o da serraria, ele disse, não, deu tudo certo, pode ficar tranquila. Aí a mãe, calmou. Mas eu lembro da madeira passando para ser construída a casa. Então vamos botar 3, 4 anos ali. E as tuas brincadeiras ali, tinha primo perto ou não? Tinha. E o que vocês brincavam assim, a hora que dava para brincar, o que vocês faziam? Apesar que tinha ali um terreno para brincar sem carro, né? Senhora. E quais eram as brincadeiras que o avô morava ali, os primos vinham também, né? Vinham, isso. A gente sempre foi o que morava perto do vô e da avó. Aí tinha mais 3 irmãs, minha mãe mais 3 irmãs que moravam fora, então os primos vinham, né? Tinha um casal de primo que vinha mais longe e os outros ficavam mais longe. Mas era isso, final de semana, a avó vai fazer um almoço, vinham os primos tudo. Então, a brincadeira era futebol, taco, que a gente chama de bolinha ali, né? E eu sempre fui muito de caçar, de urupuca, pegar passarinho no mato. Eu saía de manhã cedo, tinha época de eu ter 15, 20 urupuca armada no mato. Eu saía de manhã cedo, eu até na entrevista do Sorato eu estava relembrando isso. O Sorato falou que antigamente os pais deixavam sair de bicicleta e tal, né? Eu pensei a mesma coisa. Cara, eu saía 7, 8 horas da manhã, ficava a manhã inteira rodeando o terreno do vô, onde é que eu tinha as urupuca armada. Lá e cá, pegava uma pombinha, um passarinho e tal, mas eu não era muito bom nisso. Tinha amigo meu que pegava bastante. Eu não era bem bom, mas eu ficava a manhã inteira rodando essas urupucas e voltava para almoçar perto do meio-dia. Eu ficava a manhã inteira fora de casa e tá tudo certo. A mãe e o pai, de boa, entendeu? Hoje a galera já tem medo do homem do saco, né? Meu Deus! Já não dá pra minha deixar, pequena não deixa fazer nada sozinho. Lógico que a gente tá numa cidade muito mas maior. Mas acho que talvez até no interior também, eu acho que essa segurança, talvez também, esse olhar mais criterioso para a criança desaparecida, assim. Sim. Porque na minha época também, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas quando podia brincar, a gente ia brincar na rua, mas eu lembro que no final do dia o pai dava 2 assovios. E a gente sabia que era assovio do pai e às vezes estava longe. Sim. Então no terceiro já tinha que estar lá, né? Porque senão o pau pegava. Era a mesma coisa. Eu tinha muito amigo ali perto de casa. Posso ir lá brincar no Johnny? Posso ir lá brincar no Rafael? A mãe, pode, mas se eu te chamar, quando eu te chamar, tu vem. Não era se eu te chamar, é quando eu te chamar, tu vem. Beleza? Eu sabia, se ela desse um grito lá, um assovio... E a escola primária era ali perto? Dava 1 quilômetro.
E a pé? Bicicleta, né? Já com 6 Já anos? é. E aí voltava sozinho? E voltava sozinho. Esses amigos passavam, nós ia tudo junto, voltava tudo junto. A minha escola... Estudava de manhã ou de tarde? De manhã. Sempre estudei de manhã. Daí olhar aquele frio. Frio. O Alfredo é assim, ó, inverno é muito frio, o verão é muito calor. Então mas o inverno de Alfredo é quente. A minha escolinha do interior era aquela escolinha primária que tinha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta na mesma sala. Ah, na mesma sala? Na mesma sala. Uma fileira era a primeira, uma fileira era a segunda. E uma professora e só. Uma professora. 4 provas diferentes. Eu não peguei isso. Eu peguei isso. Não, eu sou mais velho. Eu peguei a minha... Eu fui a primeira turma que teve um pré. Eu fui antes da primeira série. Aí já tinha... A professora deixava nós lá pintando a manhã inteira. Vou te dizer uma coisa, né? Para essa professora... Porque a minha esposa é professora, E né? fazia merenda ainda para nós. E dava aula para a terceira série só. Né? Ela já chega em casa já morta. Esgotada. Né? Então imagina essa professora que tinha que dar para 4 turmas, diferentes idades e ao mesmo tempo e agora, né? E fazer comida, fazia cachorro quente, fazia bolacha com isso é vocação, né? Meu Deus, né? A gente... Daí no caso só passava de fileira, né? Primeira só série, segunda, terceira, quarta. A quarta série foi. Aqui, agora eu vou para não era para aquela sala, eu vou para aquela fileira. A minha turma, nós era 4, 5, sempre ali, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Nós já 4 anos a gente sentou da mesma forma, só mudava a fileira. Só mudava isso a fileira. Falou. E daí, quando chegou na quinta, tinha que estudar em Alfredo, que daí era 15 quilômetros. De quinta a oitava lá. Isso, daí era 15 quilômetros de casa, né? Aí passava o transporte de manhã cedo, pegava nós, fazia a rota toda e ia pra cidade. E levava aqueles 4 ali. Isso. Era tudo menino ou tinha menina? Nós eram 3 rapazes e uma menina. Que foram para a quinta série lá em Alfredo. Isso, daí chegou na quinta, o Charles, que era um amigo nosso também, que estudava sempre junto, o Charles começou a estudar de tarde, porque ele era rota diferente, o transporte fazia isso aqui, e de tarde fazia isso aqui. Já separou um? Já separou um. Daí veio os 5, foi 4 para quinta de manhã. Nós éramos em 4 na quarta, nós fomos em 2 oficialmente, foi eu e o Rafael, porque a Cristiane parou de estudar, se eu não me engano, e o Charles foi para de tarde. Daí a Cristiane já parou de estudar na quarta série. Já parou. Porque interiorzão, muita gente parava, entendeu? Nessa época ali. Daí ficou tu e o Charles na quinta série. Eu e o Rafael fomos para quinta e o Charles ficou na quinta de tarde. Ah, tu e o Rafael foram para quinta de tarde. E o Rafael tu trouxe até hoje ou não? Não, já faz anos que eu não sei onde é que ele mora, tem 2 filhos, mas eu não tenho mais tanto contato assim, mas somos amigos. Se vê hoje, daí ali começou a fazer a quinta série. Isso. Daí fizeram de quinta a oitava, foi a mesma turma? De quinta a oitava no colégio da pracinha, da cidade. A mesma turma até a oitava? Isso, daí fomos até a mesma turma. Em Alfredo, mesmo esquema. Passava de manhã cedo, pegava nós e levava para Alfredo. Sexta... De tarde voltava. E criou laços com alguém ali de quinta a oitava ou ficou gente para trás? Esses dias, faz 1 ou 2 semanas, a gente estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu estudei de quinta a oitava em Alfredo. Eu não fiz o terceirão em Alfredo. Então, eu saí com 13 anos. Então, tipo, a minha turma da quinta a oitava, eu não tenho tanto... Esses dias, ainda ano passado, ainda vi que fizeram um encontrão da oitava série. Da oitava não, minto. Do terceirão, que seria o meu terceirão, né? Só que eu saí para estudar fora. Do terceirão de lá, né? De lá, de Alfredo. Isso. De Alfredo, que não é o teu. Isso, não é o meu. Se eu ficasse em Alfredo, eu seria daquele terceirão, entendeu? Porque, quer dizer... eu não tenho um grupo do terceiro, eu tenho um grupo da oitava. Pois é. Né? Então a gente fez, até o Sorato estava aqui, foi a mesma coisa. Uhum. Ele também tem um grupo da oitava e fizeram a festa da oitava. Uhum. Geralmente é a oitava, não sei porquê. Não, nós lá foi o contrário. E eu acho que é quinta, sexta, sétima. Que na realidade na minha escola foi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Daí já é uma coisa que vai prolongando mais. Eu tenho um grupo da oitava, não tenho do terceiro. Daí quando eu saí, aquela nossa turma da juventude, eu saí para estudar fora, então eu não fiquei naquele grupo. Daí, assim. 13 anos, quando foi pro primeiro ano. Isso. Daí eu saí de casa, eu fui estudar em Rio do Sul, no Colégio Agrícola. Internato. Era internato? Mas porque tu quis ou a mãe... Porque eu quis. Tu incomodava e a mãe mandou lá para... Eu sou suspeita a falar, mas eu acho que eu não incomodava tanto. Porque tem filho que a mãe mandava mesmo, porque era virado no alho, né? Não, eu fui porque assim, Colégio Agrícola, fui fazer terceirão e estudo técnico junto. Então, eu fiz o terceirão e já me formei técnico agrícola ali. Mas deve ser primeiro, segundo, terceiro. Isso. E era só menino? Não, menino, menina, tudo. A gente morava dentro do Colégio Agrícola em Rio do Sul. De manhã fazia o estudo médio, ensino médio, de tarde o estudo técnico. Nada, mas aí o que aprende num colégio agrícola? Quase um... Tudo.
quase um agrimensor ou nada a ver? Cara, é que assim, ó, o técnico agrícola, a gente atira na agronomia e na veterinária. Então, é tudo. Por exemplo, primeiro Mas então ano. quer dizer que existe o técnico agrícola? Sim, Conselho Regional. Tá, e vamos lá. Então vamos trocar Antes pergunta. de ser veterinário, eu sou técnico agrícola. Vamos trocar a pergunta. O que o técnico agrícola faz depois de formado? Assistência técnica. Tá, mas na área com rural. O quê, por exemplo? Daí nós vamos tipo assim, abrir um leque muito grande. Por exemplo, assim, ele que receita o veneno que vai pôr? Também. No alimento? Ou fiscaliza para algum órgão? Na soja, na plantação, no boi, no suíno, na ave. Depende do lado que tu for, entendeu? Que tu for. Mas assim, ó. Primeiro do lado ano, animal e do lado agrícola, seria isso? Primeiro ano, a gente. Primeiro, segundo, terceiro ano, nível médio normal, né? Biologia, tudo normal. E daí o outro lado, que era o que eu gostava, que era a parte técnica. Então, no primeiro ano a gente aprendia a parte mais de hortaliça e mais a parte de aves. Segundo ano, a gente já foi para lavouras anuais, soja, milho, grão e suínos. Terceiro ano, que daí já veio mais para minha casa, que daí era permacultura, que daí árvore, citros, né, plantações café e bovino. Mas na prática tu auxiliava o agricultor a fazer o quê? Como plantar? De que forma plantar? Cara, qual a melhor terra? Vou te dar isso. Qual a melhor terra? Qual o melhor, como é que se fala? Eu tenho muitos colegas adubo, hoje. Sei lá. Isso, eu tenho muitos colegas hoje que são técnicos de agropecuária. Então, tu planta soja, vamos te dar assistência desde o plantio até a colheita. Tu trabalha com gado de leite, vamos te dar assistência com gado de leite. Eu saí do técnico agrícola, eu saí do colégio agrícola formado, fiz estágio na prefeitura de Alfredo, na parte de blog de nota, na parte burocrática, que já não gostei muito, e logo peguei um emprego de assistência técnica na Cressol, de Alfredo. Na Cressol Banco. Cressol Banco. E era Cressol e Sindicato de Agricultura Familiar de Alfredo. Então, trabalhei muito com o agricultor familiar, o pequeno agricultor. Então, tu fazia o quê? Tu fazia uma visita neles? Visita. Para saber a renda? Nada a ver. Eu comecei com assistência técnica. Eu fazia um cadastro desses agricultores da Cressol, sócios da Cressol. Fazer visita. Eu ia visitar. Eu ficava a semana inteira viajando com uma broizinha de casa em casa. Mas isso com quantos anos? Eu saí com 13, primeiro ano 14, eu me formei antes dos 18, 17 anos e um quebrado eu tinha. Tá, já estava no banco com 17 anos? Não, daí eu fui para o estágio, fiz carteira, 18 anos eu fui para a Cressol. Na prefeitura, né? Isso. Tá, então isso é na ordem cronológica, tá. Vamos lá para não me perder na tua história. Eu falo caramba. Então vamos lá. Então, por exemplo, foi para o Colégio Agrícola lá em Rio do Sul. Lá, criou laços que trouxe para a vida ou também não? Sim. Porque eu acho que tu é um cara que não cria laços. Tem bastante amigo. Lá do Rio do Sul criou. Daí lá no tu morou lá, né? Morei 3 anos dentro do colégio. De 13 a 16. 17 anos. 16, 17. E foi um aprendizado, daí teve que aprender a cozinhar, lavar roupa, cara, etc. Não, a gente tinha refeitório, a gente tinha lavanderia, a gente tinha tudo dentro do colégio. Então, mas tinha alguém que fazia por vocês ou vocês tinham que botar a mão na massa? Todo mundo botava a mão na massa. Tinha as cozinheiras, mas nós tínhamos plantão dentro da cozinha para fazer almoço. A gente tinha plantão na lavanderia, a gente tinha plantão para lavar louça. Daí quando ia lavar a roupa, lavava de todo mundo? Isso, ele pegava de todo mundo. A grande maioria, pensando na roupa, a grande maioria levava porque ia embora todo final de semana, então a mãe que se virava em casa. Mas, por exemplo, assim, ó, esse mês é o plantão da sala, nós tinha ABC. Mas não, é porque na minha cabeça eu achava que tu ia para a escola e ia morar na cidade. Não, tu morava no próprio colégio. Dentro da escola. Dentro do colégio, né? O colégio tinha 12 alojamentos, cada alojamento com 6 quartos. Mas um lugar desse tem que ter disciplina e autoridade, né? Demais. Porque senão vira bagunça. Cada alojamento tinha 6 quartos. 3 em cima, 3 embaixo. Tudo na puberdade. Piazada, né? E assim, ó. Não, e 13 anos, sim. 14, menino e menina. Olha o exemplo. Cada quarto tinha 2 beliches, então era 4 meninos por quarto. 1 banheiro, 2 chuveiros, 2 vasos, 2 mictórios. Para esses 3 quartos. Então, são 12 piá para 2 chuveiros. Nós tínhamos que rodar o chuveiro para tomar banho de noite. E manter o banheiro limpo. Essa semana é o quarto A que limpa o banheiro. Semana que vem é o B. Na outra semana é o C. Na outra semana volta para o A. Entendeu? Essa semana o A não limpou. O banheiro ficou sujo. Na outra semana o B se revoltava, não limpava também. Chegava no C, o bicho estava feio. Aí tinha os coordenadores que cuidavam da gente, vinha ali e puxava a orelha. Ei, esse banheiro aí, vamos limpar ou não vamos? Daí eu
pegava mais embaixo, né? Aí se juntava todo mundo, não, vamos limpar, né? Nós moramos aqui, o nosso alojamento, graças a Deus, eu posso dizer assim, sempre foi tranquilo. A gente sempre manteve limpo. Agora tinha bicho feio. Mas não tinha um coordenador que fiscalizava vocês? Fiscalizava, tipo, mas... O tio que... Vamos se virar, pesado, exemplo, vamos assim, fazer. Não tinha o tio ou tia, não sei, que ficava lá meio que 24 horas cuidando da piazada? Ficava lá, tinha uma salinha dos dois, tinha dois, o Sérgio e o Olavo, lembro até hoje. Mas era mais para uma emergência, assim, ó, tem um passando mal, aconteceu alguma coisa em casa. Mas era os plantão, assim, deles. Era os plantão, entendeu? Alguém mas, tipo assim, ó, limpar, limpeza, essas coisas, era com a gente. Não, mas eles coordenavam vocês. Coordenavam, tipo assim, ó, vai ter uma vistoria nos alojamentos. A gente deixava tudo limpo. E esse colégio agrícola, ele é do Estado? Ele é federal. Federal? Hoje é Instituto Federal Catarinense. Ah, é federal? Né? Eu me formei na EAFERS, Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. Logo que eu saí, 1 ano, 2 anos, se tornou Instituto Federal Catarinense. Então era um incentivo federal. Incentivo federal. Né? E assim, ó, esses 12 alojamentos mudou muito, muito, muito. Eu fui lá faz 1 ano, 2 anos agora. Hoje tem tela ao redor, tem identificação, biometria para entrar e sair dos alojamentos, a tecnologia maior do mundo. Na nossa época, era aquela coisa assim com as portas arrastando, coisa federal assim que arrumava, não arrumava. Cara, não era precário, a gente era bem assistido. Só que, pesada, vamos se virar, vamos se cuidar, vamos arrumar. E eles vinham em cima e, vamos limpar o banheiro ou não vamos? Eles deixavam nós meio, não por conta, mas eles deixavam a gente se virar. Mas ao total era quantos alunos? Entre menino e menina, uns 50? Cara, 12 alojamentos, vezes 24 por alojamento, já dá 240, 260, 300 piá. Fora as meninas. Fora as meninas. Daí as meninas era menos. Vamos botar ali umas 50, 80 meninas. Da era do outro lado Era separado. Era do outro lado. E daí tinha mais a turma semi-interna, que morava fora e estudava dentro. Tinha internato, semi-internato e externato. O que morava na cidade só estudava ali. Isso. Nós éramos os internos. Nós morava e estudava ali. Ficava a semana inteira, entrava domingo e saía na sexta-noite. Ou ficava durante a semana, na outra semana. Os semi-internos entravam de manhã cedo, ficava o dia inteiro e saiu de noite. O externo era o que fez a cagada maior do mundo, só podia mais estudar lá, já tinha levado umas 500 penalidades. Aí ele entrava às 8, saía meio-dia, entrava 1h30, saía às 6. Ele não podia só estudar, nada mais, entendeu? Entendi. A gente roçava, a gente carpia lavoura, Plantava? A gente plantava, botava a mão na massa. Aí durante a semana, nós tinha 2 aulas técnicas de mão de obra. Durante a semana, 2 meio-dias a gente trabalhava. Um meio-dia era trabalhando no que a gente estava estudando. Então, por exemplo, estava tendo aula de suínos. Aquele meio-dia a gente ia trabalhar na granja de suínos, ver como é que funcionava, como é que era a reprodução. Meio que já transformar material em prático ali. E o outro meio-dia a gente ia ajudar a manter o colégio. A gente ia roçar as ruas, a gente ia carpir os calçamentos. O colégio ficava limpo com a gente. E tinha horário de dormir e horário de acordar? Dormir e acordar eles não eram tão chato. Mas a aula, o café, atrasou o café, tirou o café, não come mais, entendeu? O alojamento era aqui, o refeitório era 1 quilômetro, assim, ó. Nós ia a pé, de manhã, de meio-dia e de noite. Eu sempre fui meio, de manhã cedo, eu nunca fui de tomar café. De inverno mesmo, eu não botava meus pés no refeitório, frio desgraçado, eu não vou lá tomar café, eu vou ficar na cama. Dava ali 7 e pouquinho, eu levantava, ia pra aula. Não, eu não ia pro café, mas o café 6 e pouquinho da manhã, começava. E daí nós morava do lado do ginásio. Futsal, nós jogava 5 dias por semana. Adorava. Na época do colégio agrícola, meu Deus do céu, era o que nós tinha. Longe de casa, 100 quilômetros longe de casa. Era diversão. Assim. Era diversão nossa dentro do colégio, entendeu? Era o que nós tinha ali. Na nossa época, eu tinha um celularzinho para ligar para a mãe se tivesse uma emergência. E deu. Tinha semana de passar a semana inteira e não ligar para a mãe. Porque a prefeitura, na época, a prefeitura de Alfredo dava ônibus para a gente. Levava e trazia a gente de Alfredo, né? Levava na sexta e trazia na segunda. Isso. Levava no domingo e trazia de volta na sexta para Alfredo, né? Então a mãe sabia que o transporte chegava em Alfredo, 8 e pouquinho da noite de sexta, tinha que estar lá para pegar a gente. Chegava em casa, ficava o final de semana em casa. 4 horas da tarde, domingo. Deixa eu te perguntar. E, por exemplo, assim, essa experiência foi dos 13 aos 16. E o que te traz para a vida hoje, essa experiência? Assim, o que tu tira de positivo? Responsabilidade, se virar, dar conta de dependência, de não precisar dos outros. Então foi bom. Cara, para mim, assim, hoje, se fosse para me dizer assim, tu botaria os teus 2 filhos num colégio agrícola?
no estilo que foi o que tu estudou, se eu ver que for do meu estilo, sem dúvida. Sem dúvida. Então, porque a independência que a gente cria lá dentro, para mim, é sem comentários. Então tá, então vamos voltar lá para Cressol. Aí fez um ano de estágio, mais ou menos, na ali um pouco menos de Daí estágio. na Cressol tu cadastrava esses agricultores. Isso, daí eu fui... Era uma parceria entre a Cressol e o Sindicato da Agricultura Familiar. Então, os dois trabalhavam Mas tu era funcionário da Cressol. Eu era funcionário da Cressol, só que eu ficava bastante no sindicato. Porque não tinha... A Cressol era um banco, como é hoje, uma cooperativa de crédito. E eu não... Lá dentro era pequenininho e tal, não tinha uma vaga. Mas tu era pago pela Cressol, mas trabalhava... Eu pago pela Cressol e ficava ali no sindicato. Só que eu ficava na rua. Eu visitava agricultor, eu fiquei 2 anos praticamente. E daí ali, eu saí em 2006, 7, 8, foi o Colégio Agrícola. 2009, 10, eu fiquei trabalhando rua, trabalhando no interior. Eu conhecia Alfredo e Bom Retiro quase inteiro. Assim, se tu me dissesse assim, ó, tem uma estrada lá do interior de Alfredo, já passei. É difícil o lugar que eu não conheço. Então, quase todo mundo te conhece lá. Muito conhecido. No interior lá. A minha esposa brinca que eu sou vereador. Quando eu chegar em Alfredo, todo mundo vem me dar a mão. Muito conhecido. Daí foi para a faculdade quando? Daí eu fiquei 2 anos sem estudar. E por que escolheu? Tipo, a gente já sabe, assim. Mas o tino, vou fazer vestibular ou não era mais, era nem da tua época? Já tinha vestibular, só que o que acontece? Na época, eu disse para a mãe, faz uma faculdade, faz uma administração, faz alguma coisa, porque já tinha na época a distância. Isso estava na Cressol, né? Isso, eu estava na Cressol. E tinha administração, contabilidade e a distância, né? Que fazia uma aula por semana, não sei dizer agora. E daí eu dizia para a mãe, não, eu só vou fazer faculdade quando for veterinário. Quando eu conseguir ir para veterinário, eu vou, senão não quero. Lá não tinha perto? Não, na minha época, 2010, 11 ali, eu comecei em 2011. 2010, tinha 3 faculdades de veterinária no estado. Assim, não no estado, mas as famosas era a aqui em Canoinhas, o CAV em Lages, que era o estadual, né? Aqui não tinha ainda também? Agroveterinárias, não. E uma no oeste, lá para Chapecó, aqueles lados. Então, assim, a mais perto de mim era Lages, o CAV. Problema do CAV, era pública, concorrida, demais. Eu sempre me considerei inteligente em questão de prova, questão de vestibular e tal. Só que eu tinha um pé atrás, assim, eu nunca prestei vestibular para o CAV, para a faculdade, nunca prestei vestibular. Aí eu disse, eu não vou passar, eu não vou fazer, não vou passar. E o CAV era, por ser público, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, tinha aula de noite, teria que morar em Lages e se virar. E o pai não tinha condição de me bancar em Lages sem eu trabalhar. E eu tinha um emprego bom na Cressol. Eu vou ficar aqui, quando eu conseguir, eu vou. Mas é veterinária que eu quero. Tá. Daí tinha uma menina que trabalhava comigo, a Amanda, na Cressol. Ela estudava contabilidade na Facvest, em Lages, uma particular. E quanto tempo? Mas nisso estava em Alfredo Wagner? Em Alfredo, na Cressol. E de Lages é quanto tempo? Dá 120 quilômetros de Alfredo a Lages. Uma horinha? É, 1 hora e pouco. Eu morei 3 anos no Rio do Sul, fiquei esses 2 anos em Alfredo. Daí, em 2010, a Amanda disse assim, Leopoldo, ano que vem vai abrir, quer dizer, abriu já esse ano veterinária em Lages. Tu sempre fala que quer veterinária, tá? Amanda, se informa para mim, quero fazer. Ela veio com um folhetinho da Facvest, a partir do ano que vem, vai ter veterinário e tal. Eu digo, opa, vamos fazer, vamos ver. Já tinha ali 2010, só que também era estilo do CAV. Tinha aula de dia, tinha aula de coisa. Eu não podia ir para Lages. Eu precisava do emprego da Cressol para me manter. Só tinha que estudar e voltar. Isso, eu tinha que estudar de noite. A meu coisa era estudar de noite. Aí foi isso. Agora me deu uma lembrança na cabeça. 2011 abriu somente noturno. A faculdade, eu digo, é minha. É agora que eu vou estudar. Eu lembro como se fosse hoje. A mensalidade era 698, se eu não me engano. Com desconto, porque daí tinha um negócio lá do vestibular, ganhava 40% de desconto, passava de R$1.000 a mensalidade. Mas tu fez vestibular? Daí eu fiz vestibular da faculdade privada. Vestibular de privada entra, né? A faculdade lá de Lages era, se fizesse vestibular, entrava e ainda ganhava um desconto. Ah, tá, essa faculdade era privada. Essa era privada, então pagando, tu ia entrar. Só tinha que fazer a provinha para dizer que fez. Para dizer que fez. Então, bem isso. Aí eu disse, vamos para a faculdade. Entrei para a faculdade. Trabalhava de dia na Cressol, de noite ia para Lages.
120 quilômetros, ida, 120 Mas volta. tinha teu carro? Não, eu tinha uma motinho na época, uma CGzinha. Ia de moto? Não, daí o que acontece? A linha Alfredo já tinha uma turma de estudante que tinha um ônibus fretado. Pela prefeitura? Não, particular. Vocês pagavam? Daí quando a gente entrou, a Amanda ali que já estava antes de mim, entrou mais o Felipe, mais uma turma de amigo ali conhecido. Vamos fazer uma associação para esse ônibus. Para nós conseguir recurso para a gente. Não vou falar número exato, mas, por exemplo, a gente pagava 690 eu pagava 690 de faculdade. 400 era mais 400 de ônibus por mês. Que a gente ia com um ônibus truque para Lages quando eu comecei. Então, vamos fazer uma associação. Vamos conseguir recurso, vamos tentar recurso na prefeitura. Montamos uma associação e me botaram de presidente da associação. Diga, que beleza. 19, 20 anos na cara, vamos presidente da associação. Vamos atrás de recurso. A contabilidade não era muito comigo, mas, tipo assim, a gente angariou lá, conseguimos um recursinho com a prefeitura, de 400 caiu para 200 a mensalidade do ônibus. A prefeitura pagou metade. Opa, tudo que vinha é lucro. Vamos ali. Chegou no segundo ano, já bastante, uns se formaram, uma turma desistiu, os outros fizeram transferência, nós ia com ônibus truque, já veio para um micro-ônibus. Já diminuiu, Só que também o ônibus truque tinha um custo, o micro-ônibus tinha um custo menor. Mas era menos pessoas também. Menos pessoas, se regulou o valor, né? Que a gente pagava. Terceiro ano, nós estávamos ali, uma van, um micro-ônibus. Tinha bem pouquinha gente. Eu digo, o negócio vai ficar feio. Aí, quando chegou no segundo semestre, terceiro ano, entrou uma leva de aluno. Daí deu uma afogada pra gente. Eu digo, opa, agora estabilizou. Aí, no quarto ano, eu tive que morar em Lages. Quando começou o quarto ano da faculdade, daí eu comecei a ter aula de manhã, aula de cirurgia, aula de tarde. Daí eu tive que... Mas daí tu largou o trabalho? Daí eu larguei a Cressol. Mas daí tu fez Desde 2009... Mas daí tu fez um pé de meia para poder estudar? Desde 2009 a 2014, fevereiro de 2014, que eu saí da Cressol, o que eu podia, eu fui juntando dinheiro. Para poder ficar esse... Porque eu sabia que tinha que fazer estágios. Eu ia ter que morar em Lages. Não, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que morar em Lages, porque eu ia começar a ter aula de dia, eu ia começar a ter aula perdida. E fazer os estágios. Então daí ali eu fiz uma poupança, o que eu podia, o que eu gastava no mês eu gastava, o que eu não gastava eu botava na poupança. Mas estava solteiro, certo? Solteiro, botava na poupancinha. Tinha uma motinho, cheguei a comprar uma moto 0 km em 2013, 2012, 2013. Quando foi o consórcio, eu não lembro. Eu sei que eu tive uma moto no meu nome. Quando foi para pegar, eu disse, ô Vitor, tu consegue vender essa moto para frente? Olha, por quê, irmão? CGzinha nova, boa. Eu digo, não, isso aí vai ser para minha faculdade. Não, vendo. Quer o dinheiro? Quero. Pode vender. Não deu 2 semanas, vendeu a motinho. Eu lembro como se fosse hoje, uma CGzinha roxinha que estava lá, mas era linda, zerinha, era um sonho. Não peguei, não quero. Pegou dinheiro? Pego o dinheiro, volta para a poupança. Daí para poder ficar aquele ano sem trabalhar. Isso, 2 anos em teoria, né? O quarto e o quinto ano da faculdade. E nas minhas contabilidades, eu disse, não sei se eu vou conseguir me virar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pedi demissão da Cressol, seu Isaías. Meu patrão, que era o presidente da Cressol na época, eu cheguei, chamei com o seu Isaías, sentei, eu disse, seu Isaías, não vai dar mais, eu vou ter que ir para Lages, né? Até hoje eu sou muito grato à Cressol, só que não tem mais como, eu vou ter que focar na veterinária. Ele só disse assim, Leopoldo, vai, quem sabe um dia a gente precisa de um veterinário aqui na Cressol. O teu sonho sempre foi esse? Vai, cara, estás liberado. O que a Cressol puder fazer por ti, a gente faz. Beleza, pedi demissão, dei os 30 dias ali e saí. Chegou, como se fosse hoje, assim, era fevereiro para março de 2014. Eu com aquela contabilidade, tinha um dinheirinho na conta, mas não era muita coisa, dava mesmo virar uns bons meses ali. Na minha conta, eu me viraria um ano e pouco em Lages, mas um ano estava garantido, então 2014 estava garantido, né? Só que eu sabia que tinha o 2015. Eu chamei meu pai, eu disse, pai, nós estamos assim, e aí? Eu tenho, mas eu não tenho para me garantir. E o pai, nós nunca fomos de ter sobra. Eu me lembro quando eu era pequeno, o pai não tinha carro, nós tínhamos uma moto, uma CGzinha. O pai tinha para andar para cima e para baixo, que eu aprendi a dirigir. O pai disse assim, vai, o que tu precisar, nós vamos vender o que nós tiver aqui. Tu só volta formado. O que tu precisar, o que eu precisar o pai vender, o pai vai vender. Então isso vem um pouco aqui do exemplo, né? Ali eu senti uma segurança, eu digo, agora eu vou. E não foi preciso vender nada? Não.
Graças a Deus. Mas tu não fazia nenhum bico lá em Lages, nenhum free, de Cara, nada, assim, ó... em eventos, Sabe garçom, nada? Sabe aquele gurizão no interior? Chucro. Eu, saí de casa com 13 anos, fui morar num colégio interno, eu não fui pra dentro da cidade. Saí de novo ali com 20 e poucos ali pra ir pra Lages. Morava na frente, num prédiozinho no centro, depois a gente mudou pra uma casinha na frente da faculdade. Eu ia pra faculdade, voltava pra casa. Tem um compadre meu, que é padrinho da minha pequena hoje, o Eduardo. O Eduardo dizia assim, ó, vamos lá no sítio, ele tinha um sítio em Correia Pinto, que é do lado. Meu avô precisa vacinar um gado, vamos lá me ajudar? Vamos, passa aqui e me pega. Me pegava, nós ia, trabalhava o dia, voltava de noite para estudar, nem cobrava dele. Nós ia porque gostava da coisa mesmo. E eu andava para cima e para baixo ajudando eles lá. Mas, tipo assim, trabalhar e fazer um negócio de garçom, eu tinha medo. Aquele piachuco no interior não tem. Então, será que eu não vou deixar a bandeja cair? Eu não sei, não sei o que é uma cidade, eu não sei o que é isso. E daí, tipo assim, daí quando tu tava lá em Lages, tu já tinha 20 e poucos. 20 e poucos anos, E saía... nós tinha Qual aquela era, coisa... Tipo assim, a hora que tu começou a ficar mais mocinho, ia pros bailão, não ia? Como Lá é que tinha era? muito estilo de bailão, né? Estilo de bailão. Ia, assim. não ia? Só que eu tinha aquilo assim, Alfredo a gente ia bastante. Eu vinha final de semana para Alfredo, e daí eu tinha uma motinho, daí ali eu tinha uma outra motinho mais antiga, tinha o carro do pai, daí o pai tinha um golzinho na época, a gente ia baile, ia pra coisa assim, em Alfredo. Em Lages eu não era muito, porque eu era aqui, ó, eu não posso gastar. Esse dinheiro aqui é da minha faculdade. Eu Daí tenho que me formar. Então eu me segurei muito nessa época. E a tua esposa é da onde? De Alfredo. Daí em que momento ela apareceu na tua vida? Daí, cara, daí tu vê, passou 2014 eu morando em Lages. 2015, em julho de 2015, eu terminei A faculdade. o 9º semestre. Daí eu saí para estágio. O 10º semestre era o estágio, né? Eu arrumei estágio com a minha antiga patroa em São José, Cobrasol, Floripa. Aí eu disse, vamos, tudo certo, vamos começar, não vou te falar a data, mas vamos lá, vamos começar 1º de agosto em 2015 em Florianópolis, Campinas, São José, Foi Campinas. trabalhar em clínica veterinária? Clínica veterinária. Uma semana antes, domingo à noite, domingo de dia, nós fomos para uma cavalgada. Eu ia bastante cavalgada com o pai. Nós sempre tivemos cavalo, o pai sempre teve caminhonete assim para rodeio, coisa assim. Alfredo tinha. Eu lacei. Hoje em dia eu não sei nem pegar um laço na mão, mas já lacei. Eu andei uma cavalgada no domingo inteirinho. Cheguei em casa de noite, tomei um banho. Acordei ali cedo. Era umas 9, 10 horas da noite, um suador. Ruim. Eu disse pra mãe, tem que ir no banheiro, tô enjoado. O meu quarto, aquela casa interior, assim, eu passava pelo quarto da minha irmã, passava pelo quarto da mãe e vinha pro banheiro. Vim no banheiro, voltei. Deu uns 10 minutos, passei de novo pro banheiro, voltei. Terceira vez que eu vim no banheiro, mas o que tá acontecendo? Eu tô mal. Tô uma vontade de ir no banheiro, vontade e não tá dada. E vontade de vomitar e não vomito e tô ruim. Isso eu fiz mais umas 2, 3 viagens pro banheiro, a mãe disse, vamos pro médico? Eu disse, vamos. A mãe disse, pá, tu concordando pra ir pro médico, a coisa não tá boa. Fomos para Alfredo. Chegamos em Alfredo, ruim. A madrugada, me botaram no soro, medicação na veia, e eu ruim a madrugada inteira, e ânsia de vômito, e vontade de ir no banheiro e não ia no banheiro, e coisa, e mal, e ruim. Isso domingo à noite, madrugada. Segundo de manhã, vão coletar teu sangue, vão mandar para Ituporanga, que é a cidade do lado, para fazer um hemograma. Em Alfredo, na época, não tinha, não sei te dizer por quê. Fizeram hemograma, fizeram raio-x, disse, não é apendicite? Não é. Me apertava, e papapá e tal. Chegou de tarde, eu disse, pelo amor de Deus, eu ruim. Eu disse pro médico, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu vou morrer aqui em Alfredo. Conheço até hoje, doutor Edson. Doutor Edson, eu vou te encaminhar para Floripa. Aqui nós não temos mais recurso. Só disse pra mãe, ó, arruma as coisas, arruma a mala, quem que vai junto? Não, eu vou, mas ele vai para Florianópolis. Tu tinha o quê? 25? Cara, 2015, eu sou de 91, eu tinha 24. 24. A ambulância passou por a minha casa desse sentido, Florianópolis, né? Pegou a mãe ali, fomos pra Floripa. Que viagem, cara. Eu com dor dentro daquela ambulância, deitado, chacoalhando. Que viagem. Chegou no hospital Florianópolis, no Estreito, perto do Orlando Scarpelli. Plantão, me botaram pra dentro. Eu entrei como prioridade, porque eu já vim encaminhado de Alfredo, né? Um senhorzinho médico, bem velhinho, ele veio assim. Quando ele soltou a mão assim, ele parou, olhou o prontuário assim, ele disse, meu filho, te pediram uma tomografia, tu vai descer para fazer a tomografia, mas eu já estou subindo para a sala de cirurgia, isso é apendicite, tu vai para a faca. Um apertão ele me deu. Eu disse, meu Deus, nunca quebrei um braço na vida, nunca quebrei um osso na minha vida. Vamos para a cirurgia. A mãe desesperada.
Não, a senhora não pode acompanhar, a senhora espera aqui. Daí já estava ali a apendicite grau praticamente estourado. Fez um corte na minha barriga de um tamanho assim, eu fiquei com um dreno uma semana. E isso uma semana antes de eu começar o estágio em Florianópolis. Aí peguei uns dias de atestado, fiquei uns 15 dias em Alfredo, até que cicatrizou, só que 30 dias eu não podia pegar peso. Aí ali metade de agosto, eu trazia uns 10, 15 dias de estágio, vim para Floripa, vim para Campinas, né, São José. Comecei meu estágio, primeiro mês eu não podia pegar peso nenhum, só olhando. Só bracinho duro aqui, meio durão, olhando o que fazia. Aí no segundo mês em diante já comecei a aprender. Comecei a botar a mão na prática. Minha antiga patroa, que foi minha única patroa na área de veterinária, Marina, que era dona da clínica aqui, ela me ensinou... Aqui em Tubarão? Daí, tipo, isso em 2015. Então foi através dela que tu veio para aqui? Daí em 2015 ela me ensinou tudo. Olha, pô, assim que catra, assim que faz tumor. Eu peguei uma vida de cirurgia. A faculdade foi com ela? Foi com ela, isso aí. Aí, 2016, daí, Leopoldo, 3 meses de estágio, não tem compromisso nenhum contigo. Sempre foi muito claro isso. Eu digo, não, fechou, tranquilo. Ela era uma clínica pequena. Chegou em dezembro, ela disse assim, Leopoldo, eu quero te contratar. Só que assim, eu não sei, não quero também fazer um compromisso contigo, não honrar um compromisso. Marina, o que tu quiser, eu quero. Tá certo, eu tô feliz aqui, eu quero trabalhar. Beleza, contratou. Comecei a trabalhar em janeiro de 2016 recebendo. Até ali eu não estava recebendo, eu era um estagiário. Comecei a trabalhar com ela, cara, mais feliz da vida. Aí ali que daí a Bruna, nessa época, minha esposa, ela estudava na Pedra Branca, na Unisul, da Pedra Branca da Palhoça. E morava ali perto. E tu não conhecia ela em Alfredo? Eu conhecia, porque, tipo assim, ela, o pai dela, ela morava 2, 3 quilômetros lá de casa. Assim. Isso, de vista. A gente sabia quem era a família. Cidade interior, todo mundo se conhecia. Mas eu e ela não se conhecia. Bom dia, boa tarde, lá, vez outra. Porque o que acontece? Nessas andanças da vida, a gente se distanciou bastante. Ela 5 anos mais nova que eu. Quando eu estava indo para o colégio agrícola, ela estava indo para Alfredo, então a gente não se via tanto, entendeu? Então, daí a gente foi... Quando eu fui para Floripa, que daí eu comecei a conversar com ela. E daí ela começou a pegar bastante carona comigo de ir para Alfredo. Daí, nessa época, eu comprei um carrinho, comecei a ganhar dinheiro, comprei um golzinho. Daí ela ia para Alfredo contigo. E voltava comigo. Já amiga? Já amiga. Mas, tipo, ali, 2016, a gente começou a namorar em novembro de 2016. A bicha foi teimosa também. Mas quem quis? Ela queria mais que tu? Ou... eu queria mais que ela, eu fui mais chata. Eu insisti mais. Tu insistiu. Bem mais. Ela só queria carona. Ela só queria carona. Deu certo, tanto que eu persisti dela. E deu certo. Chato, né? Então... Daí veio a oferta para comprar a clínica aqui? Isso, daí ou o que tu acontece? Foi transferido para cá? 2016, as Olimpíadas, sempre é no meio do ano, né? Julho, agosto ali. Nas Olimpíadas de 2016, a gente estava montando a clínica aqui. A Marina, minha antiga patroa, alugou a casa. A gente começou... Eu peguei desde o começo do Tubarão. Então, a gente... vamos comprar uma mesa cirúrgica para o Tubarão. Vamos comprar o aparelho de anestesia. Eu que participei de tudo. Então, eu montei a clínica de Tubarão. Mas sendo funcionário da Marina? Sendo funcionário dela. Tá? Daí, o que acontece? 2016, 2017... 2018, a gente rodou o estado inteiro. Final de 2017 e 2018, a gente trabalhou Santa Catarina inteirinha. Daí ela montou uma carreta, que tem até hoje. Essa carreta já castrou aqui em Tubarão, já teve mutirão de castração com essa carreta aqui. E, cara, a gente ia pro oeste e ficava 20 dias fora de casa. Castrando de segunda a segunda. Direto, entendeu? Trabalhando mesmo, valendo. Só que... eu com namorada, na época a Bruna já era noiva, já tinha noivado. E qual era a graduação dela? A Bruna se formou em fisioterapia. Só que dela se formou em 2019. Ela terminou em 2018. Então, 2018 foi uma loucura na nossa vida. Porque o último ano de faculdade dela e eu trabalhando direto. Trabalhando que nem um doido. Nós já morava junto. Daí ela... Lá em São José. Lá em São José. Ela pagava um aluguel na Palhoça, pertinho da Unisul, e eu morava em Campinas, e eu tinha carro. Eu esperava, não. Vamos pagar um aluguel vamos ficar juntos, vamos pagar um aluguel só, já paga aqui mesmo, vem morar comigo e vai para a faculdade de carro. Ela sabia dirigir e deu. Vamos. Pronto, janeiro de 2018 a gente se juntou. Mas sempre com aquele objetivo, nós vamos fazer o casamento, nós vamos casar, só que primeiro vamos ter dinheiro. E vamos para lá, vamos. Então tá, 2018 eu trabalhei que nem um doido. Só que, cara, cheguei num estresse, assim, num final que eu não tinha mais vida.
Aí chegou em dezembro, eu disse pra Marina, eu vim pensando um tempo antes, chegou em dezembro, eu disse pra Marina, ó, eu não quero mais. Eu quero te comprar tubarão. Não, pô, tubarão não vai dar. Ela disse pra mim. Eu disse, não, mas eu quero. Não, pô, mas não, cara. Tubarão é fraco, Tubarão é uma cidade pequena. Acostumado com Florianópolis, né? Tubarão é uma cidade pequena. Eu disse, Marina, ou tu me vende tubarão, Ou eu saio. ou eu tô pedindo demissão. Que eu vou montar a minha. Não, eu não tinha, tinha dinheiro pro casamento e olha lá. Eu disse, ou tu me vende tubarão, ou eu vou sair fora fazer uma coisa menos louca que nós estamos demais. Eu tô trabalhando demais. Eu sei castrar, eu sei fazer cirurgia, eu me considero bom, só que eu cansei. Não aguento mais. E, tipo assim, eu não odeio isso, eu odeio me achar, só que assim, eu era o braço direito dela. Então, tipo assim, eu não me considerava funcionário, eu tinha a clínica dela como minha. Eu cuidava dos funcionários, eu era o cabeça do negócio, entendeu? Aí, pô, eu quebrei as pernas dela. Só que eu cansei. Então, eu tava pronto para mudar de vida. E ela vendeu. E daí ela disse pra mim, tá, eu te vendo tubarão, só que... Eu pensando assim, aqui em tubarão, tem uma estruturinha, vou ter que botar coisa em cima. Só que, cara, quanto, né? Vai me pedir uns 20, 30 mil? Pensei, se ela fazer parcelado, eu dou jeito. Ela, pô, eu te vendo tubarão, só que eu quero 80 mil. Eu disse, puta merda, aquilo foi um baque, assim. Ela já botou um preço para não vender, né? Aí eu disse, me dá uns dias para pensar. Pensei uns dias, voltei, eu disse, eu fico. Só que tu vai ter que parcelar. Não, faço 16 vezes de 4 mil por mês. Foi 16 vezes. 1 ano e 4 meses eu fiquei pagando tubarão. Tá bom, vamos ver. E nisso a Bruna terminou, né, a faculdade. Eu disse pra Bruna, vamos, bora. Na época, vamos, agora vamos. E viemos pra cá, morar em Tubarão. Agora, qual é o nome da clínica? HS. HS. Na Rua Laguna. Falou em Rua Laguna, perto de Pieri. Todo mundo conhece. HS, a clínica castração, né? Que a gente castra bastante. E daí a gente veio, janeiro de 2019. A gente abriu a clínica dia 5, 6 de janeiro de 2019. Porque até ali, 2016 a 2019, a clínica atendia em esquema de mutirão. Cada 15 dias, a cada 20 dias, uma vez por mês, a gente vinha, castrava e ia para São José. Janeiro de 2019 a gente abriu diariamente, segunda a sexta. E de lá até hoje eu tô ali todo dia. De segunda a sexta eu tô direto ali. E a Bruna chegou a trabalhar? Trabalha? A Bruna veio, me ajudou no começo 1 mês e pouco. Mas como fisioterapeuta, não. Daí o que acontece? Eu sempre na minha cabeça eu digo assim, ó, eu não vou tirar a fisioterapia dela. Ela é formada, eu não quero que ela largue o que ela fez, o sonho dela para vir comigo. Então, chegou ali 1 mês e pouco, ela arrumou um emprego na Provida, de fisioterapeuta. Começou a trabalhar na Provida. E só que trabalhava bastante, das 8 da manhã às 8 da noite também. Nós no primeiro ano de 2019 trabalhamos. Compramos um apartamentinho aqui no Joana de Ângeles, que era o antigo Sorato aqui, condomíniozinho ali, né? Tem uns apartamentozinhos ali. A gente comprou um apartamentozinho ali em 2019 e ficamos ali. Casa própria, apartamento nosso. Tamo bem. 2020, final de 2019, a Bruna grávida. Trabalhando na Provida, não, vida que segue, vamos lá, trabalhando. Nós queríamos ter filho, vamos, é isso aí. Pandemia. Chegou em fevereiro, março, a Bruna ali com seus 5, 6 meses, o ginecologista da Provida, ele disse, Bruna, a gente não conhece esse vírus, né? Tu tem contato com muito paciente, aqui na Provida passa muita gente, eu fosse tu parava. Não sai, pede afastamento e sai fora, não fica com esse contato, pela gestação, tal. Ela veio para mim, o que tu acha? Eu disse, não, vamos lá. Se é melhor para ti e para Laura, vamos embora. Vamos fazer isso. Aí a Bruna saiu. E de lá, de 2020 até hoje, ela está em casa cuidando dos das nossas bênçãos. Bom, o nosso programa está chegando ao final, né? Leopoldo, só rapidinho, fala aí para os nossos internautas, para os nossos espectadores, qual é o serviço que a HS oferece? Hoje a gente atende basicamente cirurgia, castração, cirurgia de tumor, vacinação, consulta. A gente tem a unidade móvel também, que é o caminhão, que a gente atende as prefeituras, né? Hoje na clínica a gente atende Tubarão e Capivari.
E daí, com o caminhão, até a foto do caminhão ali, o caminhão a gente atende as prefeituras da região. Jaguaruna, Laguna, Pescaria Brava, Santa Rosa de Lima, que a gente estava comentando que a gente ganhou a licitação. A gente faz mutirões de castração nessas cidades mais interior, né? Mas é cobrado, né? Sim, isso, em convênios com a prefeitura. Quem paga é a prefeitura, a população não, né? Entendi. E futuramente, a gente falou da Rua Laguna. Esse é o projeto da Clínica Nova que a gente está reformando. Que a gente vai botar o sistema solar, né? Isso, a gente vai vir... Isso, com certeza. A gente vai para a Rua do Ferroviário aqui perto da esquina do Santíssimo ali, né? A gente vai ser quase vizinho aqui. Então tá. Então a galera já sabe o endereço ali. Com certeza. Né? Então vamos lá. Agora, quem nos assiste, né, está acostumado, como eu falei, que o nosso tema, né, do nosso episódio era a vida e o ato de viver. A gente joga para inteligência artificial e vamos ver o que a inteligência artificial nos traz como respostas, né? Pedir para a inteligência artificial definir o que seria a vida e o ato de viver. Então ela falou aqui, ó, vida é o fato de existir, é o intervalo entre nascer e morrer. Quando um organismo respira, sente, cresce e se transforma. O ato de viver, né, é o que você faz com esse intervalo. É verbo, não substantivo. Vida é o quadro em branco que te deram. Viver é pintar nele, mesmo sem saber desenhar direito. Né? Então aqui a IA respondeu, né, que vida, né, seria, né, o ato de existir, né, e viver seria o intervalo entre o nascimento e a morte. Sim. E eu queria saber a tua opinião, né? O que é vida para ti, o que é o ato de viver, na concepção de Leopoldo. Eu acho assim, ó, eu levo muito isso para a vida, que viver é diferente de estar vivo. Estar vivo, a gente está vivo. Viver é a gente aproveitar e a gente fazer uma diferença. Eu penso muito isso, muito, muito, muito. Eu sempre penso assim no próximo, que a gente não sabe o que o próximo está vivendo. Então, num dia, eu sempre tento ser o mais gentil possível com as pessoas que passam lá na clínica, no dia a dia, não tá? Eu gosto de dar bom dia, eu gosto de dar boa tarde, eu gosto de ser educado, porque eu não sei o que o outro está vivendo. Então, eu acho isso, a gente tem que aproveitar, a gente tem que viver e tem que curtir. Tem que viver a nossa família, nossos filhos, cuidar bem deles, dar uma boa educação para eles e respeitar o próximo. Que hoje eu acho que o povo está muito acelerado, o mundo está muito acelerado e às vezes a gente está passando por cima do outro. Então lá na clínica eu tento sempre viver isso, o animal e também o dono. Eu penso na doença do animal, mas também penso no dono. Esse dono tem uma condição, esse dono, o que ele quer fazer? Eu tenho que respeitar a pessoa também. Então o viver, eu penso muito nisso. A gente não está sozinho aqui, a gente está com mais pessoas, com a nossa família, com um estranho que eu nunca vi na vida, mas eu tenho que respeitar ele. Então, eu acho que o viver é principalmente o respeito, o carinho, o amor que a gente tem por todos, por todo mundo. Bom, né? Então, para você que nos assiste agora, eu vim preparado, né, para deixar essa mensagem para você entre o que é vida e o que é viver. E o que eu trouxe, o que eu estudei, o que eu planejei, o que eu escrevi, é exatamente o que a IA meio que respondeu, né? Que vida, né, é o ato de existir e viver é o que tu faz nesse intervalo. Então, realmente, né, vida, né, o que é a vida, né, de onde veio essa vida, né, essa consciência, né, esse turbilhão de emoções que a gente tem no dia a dia, que conta a nossa história, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma vida diferente, porque teve uma infância diferente. Sim. Aqui, principalmente, todo mundo que nos assiste sabe que as histórias não são iguais, são Sim. completamente diferentes. Então, viver seria um intervalo, né, entre o seu nascimento, né, que eu sempre pergunto aqui, como foi o teu parto, né, e a gente ainda está vivo, está vivendo, né? Então, no caso, né, a vida, né, é o ato que você nasce e o que você morre. Viver é o que você faz nesse intervalo. Então, o que eu quero levar para você? Como é que está sendo esse seu intervalo? Né? Porque nós temos bastante comandos, né? Que nós temos que chegar lá, mas onde é esse lá? Esse lá, realmente, esse sucesso imposto é ter uma grande quantidade de bens materiais, de dinheiro, mas daí, por outro lado, como fica a saúde, como fica o nosso construto de vida de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez nesse intervalo, talvez a gente esteja mais focado no ter do que focar no ser, né? Em ser em evoluir como ser, porque um dia a gente vai deixar
vai deixar esse plano, vai para um outro plano, vai para um outro lugar. Então, esse intervalo vai acabar não existindo mais. Então, às vezes, a gente fica criando sentimentos negativos sem precisão, desnecessário, não perdoa, não tem amor, não tem carinho, porque esse intervalo é o que vai dar um molho para o construto do viver. Como está sendo aí o seu viver? Como os seus dias eles estão sendo melhores ou piores, né? E por que ele está sendo pior? O que dá para fazer diferente para mudar tudo isso, para que o seu viver seja um bom viver, né? Porque, tipo assim, o que é a vida? Nada mais é do que o simples ato de saber viver. E saber viver é estar vivo, é, às vezes, apreciar a natureza, os animais, os nossos entes queridos, tentar policiar os nossos pensamentos negativos, transformar em bom e fazer esse viver cada vez melhor, porque o que nós temos realmente é esse momento exato que é o presente. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, né? Se vai estar vivendo daqui a 5, 10, 15, 5 dias, ninguém sabe. Sim. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento e viver da melhor forma possível. É isso que eu desejo para você que está me assistindo agora. Sem dúvida, é isso aí mesmo. Bom, gente, só vou aqui me despedir de você. Então, obrigado pela sua audiência. Eu peço que você possa comentar também aqui, deixar sua opinião aqui nos comentários. O que é vida para você? O que é o ato de viver? Vai lá, pega a tecla aí, escreve, fala aí do seu coração. De repente, você pode, com a sua opinião, você pode mudar a vida de outras pessoas porque está lendo o que você escreveu, né? E também acione aí o sininho da notificação, se inscreve no canal, é tão simples e nos ajuda muito, né? Então, eu quero ir agradecer a Sueli Bianco Home Art, né? Você quer decorar sua casa. Então, agora ela vai estar abrindo em Criciúma também. Então, você que me assiste aí de Criciúma vai ter essa oportunidade de comprar os móveis estofados e tudo mais. Temos ProServe, né? Você aí que precisa de uma grande limpeza, né? Esse é o lugar certo. E temos Invicta Solar. Esse ano, as contas de energia elas já estão mais caras e vão ultrapassar a inflação aí no aumento, né? Então, vai ter bastante aumento aí, bastante coisas vão ser mudadas no setor elétrico. Então, a melhor opção é fazer um sistema solar, né? Então, vou agradecer, né, novamente aqui ao Leopoldo. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os teus clientes, para as pessoas de Alfredo Wagner que estão te assistindo, de Lages, para todo mundo que possa estar te assistindo agora. Quando tu me convidou, eu me considero muito envergonhado. Falo bastante, mas me considero muito envergonhado. Mas saiu super bem. Vamos melhorando, que nem os outros. Mas deixar assim, como teve muita gente, como tu falou ali, da pessoal do Colégio Agrícola, pessoal da faculdade de Lages, a gente tem uma história aí bem grande e muitos amigos, muitos mesmo. Isso a gente poder vir aqui um pouco contar essa história é muito legal, é muito interessante. Quando tu me propôs ali, desde o teu nascimento, eu disse, tem coisa pra caramba, vamos falar bastante se precisar. Então, é bem legal, é um desafio novo que a gente está pegando aí e tá. E eu sempre gosto de falar que Tubarão eu considero Tubarão mais que um lar, assim, o Tubarão me acolheu minha família. Meus filhos nasceram aqui, estudam aqui e, eu amo Tubarão. Então, para mim, a cidade não deixa aqui por nada. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Você vai ficar agora com a vida do Leopoldo contado através das fotos. O próximo episódio eu quero entrevistar o Serjão. Ele está aqui meio que... Nosso Serjão aqui é o nosso diretor, né? Uhum. Então, o próximo episódio é ele que vai contar a sua história. Tem bastante coisa para contar. Legal. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Fique agora com a vida do Leopoldo contada através das fotos e até o próximo episódio.